Salve, salve, eu sou o jornalista Felipe Moura Brasil, sejam todos bem-vindos a uma edição especial do nosso programa Cheque Mate aqui na Matias TV, com o pré-candidato do Partido Missão à presidência da República, Renan Santos, que tem um histórico de ativismo político no Movimento Brasil Livre, o MBL. Ele já está aqui no estúdio e eu vou mostrar para vocês. Renan Santos, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Matias TV, ele que está sentado entre Diogo da Luz e Chico Graziano, que costumam participar aqui diariamente comigo desse programa. Salve, Renan, bem-vindo. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Três pessoas que eu admiro muito, mas que hoje não vão me admirar muito. Já soube pelo jogo que ele vai pra cima e tenho que sobreviver aqui ao trio. Vamos rodar esse vídeo, que eu quero saber aqui a opinião do pré-candidato do Partido Missão, e ele já pode abordar essa questão da área da saúde, quais são as suas propostas nesse campo tão importante para o país. Pode rodar. As pessoas são mais ricas, sabe? Eles têm um plano médico melhor e eles vão em um hospital melhor. Eu, como sou presidente, eu nem preciso pagar, eu sou presidente, eu vou em qualquer lugar, me recebem. Ninguém manda eu ficar na fila. Essa semana me ligou um companheiro de Caraguatatuba. Ele teve um problema no coração, ele foi internado. Estava no hospital de Caraguatatuba, ou Ubatuba, não sei, Caraguá, tá? E aí ele não estava fazendo o tratamento porque o plano de saúde dele estava sendo investigado para saber se o plano dele dava conta de pagamento. Ô Cid, não era obrigação pegar o coitado, tratar e depois brigar para ver se ia pagar? Não, mas ele ficou deitado esperando. O Padilha conseguiu, por um pedido meu, levar o cara para outro hospital para operar. Muito bem, tá aí. O Lula, esse vídeo repercutiu bastante nas redes sociais, muitas críticas foram feitas por ele estar beneficiando diretamente um amigo e não tratando do problema geral da população. Eu estava vendo a repercussão política, por exemplo, a deputada federal Rosângela Moro escreveu o seguinte: enquanto isso, a menina de Jaguará do Sul e tantas outras pessoas estão ficando sem tratamento. Liga para a AGU, Lula, que é a Advocacia Geral da União. Pede para atender a todos que estão precisando de tratamento. Qual é a sua abordagem? O que chama a sua atenção nesse episódio? O que o senhor candidato faria diferente, inclusive, para resolver esses problemas de demora de atendimento e tratamento hospitalar? Primeira coisa, a mistura do público e do privado que o Lula faz, ele faz desde aquele primeiro momento, quando ele venceu a eleição em 2002, aí ele assume, ele bota aquela estrela vermelha no Palácio, acho que foi um dos momentos mais emblemáticos em que ele misturava o público com o privado ali. E vindo do Lula, honestamente, eu não esperava nada muito diferente, pedir um favor ali pra ajudar um companheiro. O que eu acho engraçado é que acho que a melhor parte ali é o rosto de uma pessoa como a Tabata Amaral, que se vende como uma figura da nova política, novas práticas, ela é moderna e ela tá ali concordando com a prática patrimonialista do presidente, abaixando a cabeça, achando super bacana a história. O que denota isso, né? Nesses joguinhos de poder, as práticas mais bizarras e arcaicas, elas vão sendo mantidas mesmo com gente que se considera como moderno. Agora, falando do caso dele, o caso dele é muito ilustrativo do grande problema de saúde no Brasil. O grande problema de saúde no Brasil é um problema de acesso. As pessoas não conseguem ter acesso a exames, acesso a consultas, acesso a atendimento e, no final, acesso à cirurgia na velocidade que precisa. O problema do SUS, se você for fazer uma pesquisa de cabo a rabo com os usuários, é um problema ter acesso. Então, o fato das pessoas falarem, eu tô muito na fila, eu não consegui achar o médico, eu não consegui a consulta, é porque toda a organização do SUS, ela é caótica. E por mais que seja um sistema que eu acho que dá para alterar, e dado que a centralidade dele, que é um modelo único e centralizado, ela tem vamos dizer, um elemento positivo capaz de ser organizado, a primeira coisa a se fazer é acabar com o caos do acesso. E o que é o caos? Você não tem um prontuário único. Então, como você não tem um prontuário único, você não consegue medir o que aquela pessoa precisa. Você não tem uma pessoa acompanhando o atendimento dela desde o início. Então, a gente paga um monte de agente de saúde da estratégia de saúde familiar, só que você não tem a obrigatoriedade daquela pessoa que vai fazer a consulta dela ou ter o acompanhamento dela numa doença a ter, vamos dizer, um agente de saúde que vai acompanhar todos os passos. Você também pode ir fazer um exame ou no hospital ou numa policlínica ou tentar ir atrás de uma UBS. Ou seja, é caótico, você não tem um fluxo. O que a gente precisa fazer é racionalizar o fluxo de entrada no SUS, que hoje não é racionalizado. Você tem equipamentos, você tem um investimento hoje, mas você não consegue organizar esse fluxo de processos. E por quê? Uma das razões, e aí isso vai chegar muito no Lula, é o fato de que você politiza isso, porque a venda de favores, por exemplo, para você ultrapassar uma fila no SUS, para você colocar alguém, é uma das coisas que vereadores e deputados fazem em todo o Brasil, especialmente nos lugares mais pobres. Então, essa racionalização e a instituição de um prontuário único é justamente para a gente colocar o acesso, que é o problema que o Lula relatou ali, como a base de um bom funcionamento do Sistema Único de Saúde. Tem algum exemplo aqui de São Paulo, já que São Paulo vai centralizar essa disputa novamente de Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, que o senhor possa trazer para a área de saúde e para o seu governo?
Um exemplo, não especificamente essa questão do acesso, porque isso é uma questão federal para resolver, mas em termos de articulação, você tem realmente as cidades polo com hospitais e hospitais especializados. São Paulo conseguiu fazer a distribuição do modelo do SUS mais bem feito do que outras regiões do Brasil. Isso tem um mérito, e eu acho que esse mérito ele pode ser utilizado em outras regiões. Também houve parcerias público-privadas envolvendo hospitais como Einstein e como o Sírio, que administram hospitais públicos e eles são bastante funcionais, apresentam um índice de resolução bem acima da média. Acho que são 2 exemplos daqui que a gente pode puxar para o resto do país. Muito bem, então indo aqui para o segundo vídeo que está rendendo muita discussão nas redes sociais, foi o comentário que Eduardo Bolsonaro fez lá nos Estados Unidos a respeito de uma declaração do Kim Kataguiri. E o Eduardo Bolsonaro ficou bastante irritado com esse comentário e falou em dar porrada, foi isso mesmo? Vamos assistir ao vídeo, produção. Vi o Alan ficar 3 anos sem ver os filhos, eu não consigo imaginar ficar tanto tempo assim. Porque a gente é velho, a gente... A gente é velho, a gente segura a onda, né? Mas quando passa a condenação, quando passa as viagens internacionais, tem que tomar um monte de precaução com o Interpol, ver advogado, é caro pra caralho. E você vai pra viagem, você chega no local e, sei lá, você vai ser preso. E aí você pergunta, né, caralho, por que eu tô fazendo isso tudo? Podendo deixar os meus moleques em casa sem... sem poder ver o pai. Um monte de gente ferrada aí do Rio de Janeiro, meu pai fudido. E, enfim. E aí tem que lidar ainda com os filhos da puta de direita que fica achando que a gente tá querendo se dar bem na vida. Não quer botar o Flávio porque é da família. Vai lá então, irmão. Se candidata aí pra você ver. Não, eu sou limpinho, não vai dar nada não. É mesmo? Se candidata aí que eu quero ver. Se candidata. Do Flávio estavam falando que aparecia vídeo dele comendo russa, depois era comendo ucraniana, depois era comendo não sei quem, aí tá o Kim Kataguiri dando risada. Ninguém reparou pra olhar a Fernanda, a esposa do Flávio, que estão destruindo uma família, e os caras nem aí, falando como se fosse a coisa mais natural do mundo e dando risada. Ainda vou voltar no Brasil, dá vontade de pegar de porrada esses moleque. Vontade de pegar de porrada esses moleque. Tá aí o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos se referindo ao pessoal do MBL, agora Partido Missão, especificamente ao deputado federal Kim Kataguiri, que participou hoje cedo, Além da Notícia, comandado aqui pelo Paulo Matias, na Matias TV, já deu uma resposta para o Eduardo Bolsonaro, mas eu queria ouvir o senhor, candidato. Esse pranto, inclusive, do Eduardo, comove o senhor? Comovente, é um cara que está recebendo todos os investimentos possíveis para entrar na indústria cinematográfica lá nos Estados Unidos, vivendo naquela casa humilde que ele vive, rodando a Casa Branca todas as vezes possível, visitando o presidente da República dos Estados Unidos. Esse cara tá vivendo um drama enorme. Quando eu vi ele indo assistir jogos de futebol americano, indo lá para rodeios, toda a dor, você podia sentir pela câmera a dor no rosto dele, da esposa dele. E aí ele vai e faz. Ele tá reclamando, tá chorando. Eu não consigo ficar sendo irônico com uma palhaçada, é uma patifaria. Ele primeiro disse que ele tá só querendo lutar pelo Brasil, né? E aí depois sair da política. Pô, eu entendi, Eduardo. O seu lutar pelo Brasil redundou em tarifaço. Recentemente ele disse que a coisa mais importante de colocar o Flávio como candidato era para ele poder voltar ao Brasil. Ou seja, eles não conseguem esconder que a grande disposição deles é apenas a defesa dos interesses personalíssimos da própria família. E isso já foi percebido por todo mundo. Eles perderam a liderança dentro do próprio bolsonarismo. Basta ver a própria Michelle, porque eles são tão, mas tão egoístas que ninguém consegue mais aturar. Eu fui visitar setores ao redor do país, empresariado também, que foi bolsonarista por algum momento. E esses setores já avisaram, não tem jeito, esses caras são os seres mais egoístas que existem, eles vão botar tudo a perder para apoiar esse Flávio Bolsonaro. Esse Flávio Bolsonaro sabe que vai perder a eleição, mas dane-se, para eles o Lula fica, porque para eles isso é apenas um negócio de curto prazo. É um negócio de curto prazo, é dinheirinho no bolso, igual eles fizeram lá com o Vorcaro, e jogo que segue. Aí essas ameaças que ele fez aí, ele nem, foi o que quem disse, ele nem vem pro Brasil fazer. Por que ele não vem pro Brasil? Um baita de um assustado. Vem pro Brasil fazer ameaça. É que a real mesmo, é que ele ama estar nos Estados Unidos. Ele é um deslumbrado, ele gosta de ficar circulando com o segundo escalão da Casa Branca, o Trump deu bom dia, o Trump sabe meu nome. Então, pra ele é uma coisa meio... Pra ele é um deslumbrado. O Eduardo Bolsonaro desculpa o que eu vou falar aqui, é um caipira na pior acepção do termo.
Entendeu? É um deslumbrado. Aí mexeu com o Chico Eu fui- Graziano, que ele, aí eu que fiz ele pra se diz cutucar, eu caipira fui aqui, não é nem que Lógico, ninguém chame o príncipe e o pejorativamente. caipira. Muito bem, então depois dessa resposta sobre o segundo vídeo que está gerando muita controvérsia nas redes sociais, a gente parte para o terceiro, que é mais específico sobre a pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada, em que o Renan Santos aparece com 7,8% na terceira posição. E o analista Pedro Doria, numa participação num programa na internet, ele fez uma análise de que os rapazes do MBL descobriram uma maneira de manipular a pesquisa Atlas. Vamos ver exatamente como ele explicou isso. Tem o vídeo, produção, pode rodar. Mas é aquela coisa do MBL, né? Eles fazem política como moleques. E a maneira de fazer deles é trapacear, é criar situações e eles descobriram uma maneira através da qual eles conseguem manipular a Atlas. Renan Santos, ele falou ali de grupos de Discord, de algoritmo, enfim, deu uma explicação técnica, não vou reproduzir aqui, mas ela está disponível aí nas redes sociais para quem quiser acompanhar esse debate. O que o senhor tem para responder, para explicar? Existe algum tipo de movimento dentro do Partido Missão, do MBL, para, vamos dizer assim, buscar ser o entrevistado na pesquisa Atlas ou algo nesse sentido? É bem ridícula a acusação dele. Eu assisti ali, eu tentei entender. Primeiro, ele vai gaguejando, ele vai balbuciando e ele só faz um exercício de vontade. Ah, olha, eles são moleques e moleques são trapaceiros e eles trapaceiam na pesquisa Atlas. Ok, prove. Assim, a gente já tá no momento, a gente tá indo pro período eleitoral. Quer fazer uma acusação? Faça. Prove. Por favor, prove. Outra pesquisa, Real Time Big Data, me deu 9%. 9%. Então eu também tô fraudando a Real Time Big Data. Qual outra pesquisa que eu tô fraudando? A Quest, que eu sou super crítico, eu aumentei demais o segundo turno. Foi o que me deu o melhor resultado no segundo turno. Fraudei também o segundo turno da Quest. Só não fraudo a dele, que eu sempre apareço assim, sei lá, empatado com a candidata da UP, que é o instituto que, meu barbante, que ele faz divulgação de pesquisa. Eu acho isso meio ridículo. Pedro Doria, prove, vá na justiça eleitoral e acabe conosco, acabe com a minha candidatura. Principalmente na área da segurança pública, vocês têm aquele slogan do prendeu, matou, de neutralizar bandidos, e o Flávio andou fazendo um discurso parecido, você aproveitou para criticá-lo. E a minha pergunta sobre a área econômica, a área fiscal também, aliás, tem uma controvérsia aí nas redes sociais de um vídeo do Nicolas Ferreira respondendo sobre a área fiscal e falando sobre fiscalização, etc. Mas eu vi o plano de governo do Partido Missão, que foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, e vi ali uma proposta de economia de 1,1 trilhão, de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. E eu me lembrei automaticamente da promessa do Paulo Guedes de economizar 1 trilhão de reais, e ao longo do governo de Jair Bolsonaro ele foi criticado várias vezes por não cumprir essa promessa. Chegaram no governo, perceberam que eram só 89 bilhões de reais em imóveis, porque o plano era da desestatização, da venda de imóveis da União, da reforma da Previdência. Quer dizer, em que o seu plano de economizar 1 trilhão e pouco, esse pouco que é muito, 100 bilhões de reais, difere do plano do Paulo Guedes? Porque há um plano. O Paulo Guedes nunca especificou qual o plano para fazer essa redução de gasto. Primeiro, ajuste fiscal é só na área da despesa. Nós vamos fazer um ajuste fiscal pesado na área da despesa. Segunda premissa, ajuste fiscal é ajuste fiscal, não é vender estatal para fazer caixa e dizer que fez ajuste fiscal. Porque o problema, você até enche o caixa com a venda de uma estatal, mas logo em seguida você vai, como os gastos e os gatilhos de aumento dos gastos são automáticos, a curva da dívida PIB ela vai estourar ali na frente. Então é apenas enxugar gelo. Nós propomos uma série de coisas que são, inclusive, do número de polêmicas, são impopulares, mas que vão precisar ser feitas. Desindexação do aumento do BPC e da aposentadoria por via do aumento do salário mínimo, ou seja, no mundo inteiro não se faz assim. No mundo inteiro é um reajuste de acordo com a inflação, e se o presidente quiser, vou dar um reajuste real. Vou dar um reajuste real para os aposentados, tá? E aí depois ajusta de acordo com a inflação. No Brasil aumenta via salário mínimo. E as pessoas acham, mas isso é muito bom. O problema é que isso gera aumento da despesa, que gera aumento dos juros, que gera no fim do dia também impostos mais altos. Ou seja, você dá com uma mão e você tira do aposentado com a outra. É apenas enganação. Segunda coisa, desvinculação dos gastos de saúde e educação. Eles aumentam conforme a receita, e aí às vezes você precisa investir em infraestrutura e você não tem dinheiro para investir em infraestrutura. Tem muito município que precisa fazer água e esgoto, mas ele é obrigado a gastar só com educação aquele valor, mesmo tendo uma estrutura escolar já bem montada. Isso precisa ser alterado. Isso mexe na questão fiscal.
inúmeras renúncias fiscais na casa das centenas de bilhões, que muitas vão precisar ser revistas. Só uma empresa, a Honda, lá na Zona Franca de Manaus, tem uma renúncia fiscal anual de 16 bilhões. Só uma. Eu tô falando uma empresa. Tá? Pra gente pegar o tamanho do rombo que a gente tem aí. Tem os privilégios no alto funcionalismo que precisam ser alterados, que também vão incidir sobre os estados. Ou seja, essas são medidas concretas. Alguém vai falar que é popular, alguém vai falar que é impopular, mas o Paulo Guedes nunca apresentou. Vou fazer especificamente essas medidas. A gente está propondo. E fora uma nova reforma da Previdência, que a que ele fez no governo dele foi cheia de buraco, foi cheia de exceção. Então nós vamos ter que rever essas exceções, porque aí a gente consegue aquele 1,1 tri nos primeiros anos, e em 10 anos, uma reforma dessas, ela busca uma economia na casa dos 3,3 trilhões de reais. E aí, com isso, juros caem e imposto cai. É uma questão prática, fora que você tem um efeito muito positivo sobre o PIB. Então, esta é uma revolução que salva o Brasil. Esta é a mãe das reformas fiscais. O Nicolas não entendeu, até você fez um comentário muito bom. O deputado federal Nicolas acha que uma reforma fiscal significa colocar fiscais que ficam reformando coisas. Ele não entendeu, ele acha que é sobre fiscalização. Mas a reforma fiscal é basicamente como a gente vai cuidar do nosso orçamento, da entrada e saída de recursos. E só um detalhe, um gancho dessa pergunta, em relação à desestatização, a proposta é privatizar estatais, quais estatais? Porque o Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, pré-candidato do Partido Novo, ele tem uma promessa aí ampla de privatizações. O que o senhor acha disso? Ele deveria ter começado por Minas Gerais, quando foi governador, mas dito isso, eu não acredito que reforma fiscal e privatização são a mesma coisa. Você tem que fazer o ajuste nas suas contas. É como se fosse uma família que está em casa, a família está endividada. Em vez de reduzir os gastos da família, ela começa a vender a televisão, começa a vender o carro, começa a vender... Não. Se a desestatização, privatização é necessária, é para melhor atender o consumidor num determinado setor. Correios é um exemplo óbvio do que eu privatizaria. Agora, é estratégico hoje vender a Petrobras? Eu jamais venderia a Petrobras por uma questão de caixa. E 2, vender hoje a Petrobras no mercado de petróleo mundial que está altamente em crise por conta de conflitos geopolíticos significa tornar o Brasil ainda mais vulnerável. E 2, é entregar uma empresa estatal brasileira para estatal chinesa ou para estatal saudita, Aramco. Ou seja, eu só estou estatizando para outro país. Não me parece hoje ser a melhor estratégia. A gente pode fazer outras estratégias que tornem o setor mais competitivo e o preço melhor. Inclusive, política de investimento em biocombustíveis, inclusive etanol de milho e soja e o próprio de cana, que já vem funcionando super bem. A gente está com grandes usinas aqui. Então, o Brasil pode e deve crescer nesses setores. Mas privatização é sobre melhorar o ambiente regulatório e melhorar o atendimento, não política fiscal. Porque isso, como eu disse, é o lance da família que está quebrada e começa a vender as coisas para poder sobreviver. E só um complemento, explica pra gente que slogan é esse de prendeu, matou, que o MBL utiliza nas redes sociais. Foi uma coisa completamente espontânea. Foi espontâneo. Houve um assassinato famoso de um ciclista na frente do Parque do Povo, aqui em São Paulo. E eu gravei um vídeo, eu estava ao vivo numa live, e eu tava assistindo e eu fiquei indignado. Eu falei, olha, o que eu vou fazer com um cara que, após roubar o celular desse rapaz, ele toma uma decisão racional de, ok, agora eu vou matá-lo. Ou eu prendo ou mato, porque tinha toda aquela discussão que ela tomou a mídia nos últimos 20, 30 anos sobre, não, mas vamos recuperar. Não é sobre recuperar, um cara que fez isso, ele é a maldade expressa na terra. Eu prendo ou mato, não existe outra opção. E aí, a internet começou a falar, prendeu ou matou, é a resposta para o crime organizado, no que foi imitado com muito carisma pelo senhor Flávio Bolsonaro, como prendeu e neutralizou. Né? E fiquei muito, muito impactado com o carisma do rapaz. Mas o que isso significa? Significa matar em conflito com o bandido? Significa defesa da pena de morte depois de um processo judicial? Exatamente qual seria o processo? Significa que se você é um bandido que comete crimes violentos, o papel do Estado, ele pode derivar para 2 caminhos. Um, ele te prende. Então, se você se entregou, você será preso, vai contar com o devido processo legal. Se você reagiu, você será morto. Não há um terceiro caminho. Não há um terceiro caminho, não, eu vou fazer agora uma oficina de hip hop com ele para ajudar a reeducá-lo. Não, a cadeia será um instrumento agora de readequá-lo. Se você é um bandido violento, só existem 2 caminhos. E não tem que haver um terceiro. A questão é que o direito penal brasileiro e o sentimento de culpa que o legislador brasileiro ficou após o período da ditadura militar fez todo mundo ter medo de falar em tratar bandido como bandido. Então, o prendeu ou matou olha, no meu governo, o foco com o bandido violento é muito claro. Ou prendeu ele, ou matou ele. Não é uma sequência lógica do tipo, eu vou prender ele e depois matá-lo. Ainda que eu acho que a gente tem que trazer uma discussão sobre pena de morte, não no início de governo, porque demanda constituinte, mas é uma discussão que reorienta a cabeça do legislador e do executivo. Olha, é um bandido violento, ou você vai ser preso ou vai ser morto, não tem a terceira opção. Mas o senhor não tem uma posição firmada sobre pena de morte? Eu acho que é necessário ter pena de morte, sim. Agora, eu acho também que... Para alguns casos? Para alguns casos, crimes violentos, hediondos e incontestes.
quando não há mais nenhuma discussão sobre a autoria. Então, olha, não há discussão sobre a autoria de um crime violento, excepcional, de um estuprador de crianças. Esse estuprador de crianças já foi demonstrado que ele estuprou as crianças, ele cometeu esse crime hediondo. Não acho que o Estado tem que ter um papel de recuperá-lo. Não há, apenas um dispêndio de energia por parte do Estado e a sensação de justiça perante toda a sociedade passa a se tornar plena. Agora, a dificuldade disso é que você precisa de uma constituinte. Não é nem uma PEC, não é uma alteração na Constituição, é literalmente uma constituinte para fazer tudo do zero. E eu acho que nós temos etapas para tocar as coisas. Renan, intercalando aqui essa rodada de propostas com um pouco de pincelada sobre a própria corrida eleitoral. A gente viu o Guilherme Boulos, inclusive, na TV, falando que o Lula precisa pensar nesse negócio de participar de debate, porque tem um menino do MBL que vai querer fazer corte para a rede social. Tem blogueiro ligado ao lulismo, vamos dizer assim, porque não é só o PT, você tem os partidos satélites também, defendendo abertamente que o Lula não participe dos debates eleitorais, pelo menos não no primeiro turno, e sinais da campanha do Flávio Bolsonaro para a imprensa de que o Flávio só deveria ir se o Lula realmente fosse. O que o senhor acha disso? E não é uma oportunidade para que as propostas sejam debatidas e contestadas? É bem humilhante eles fazerem isso. A campanha do Lula ter falado isso, né, um sincericídio do Boulos, eu já sabia que eles estavam preocupados. A gente tem interlocutores, através do Kim Kataguiri, com gente de esquerda e direita no Congresso, já havia essa preocupação. Alguns já falaram que era um Pablo Marçal, acho que o Boulos foi na linha, porque o Boulos teve que confrontar. Eu não sou um Pablo Marçal, eu vou lá para discutir proposta, mas acho que o contraste da proposta vai assustar. E do outro lado você tem um Flávio Bolsonaro que não me quer nos debates. O Flávio Bolsonaro já se manifestou com algumas emissoras, a equipe dele, não tem como tirar esse Renan, só coloca os que é obrigatória a presença. Porque eu sou de um partido novo, não é obrigatória a minha presença. Minha presença que é facultada à vontade da emissora. A que o senhor atribui isso? Ao fato de eu confrontar ele e os demais não, e eu realmente dar as boas porradas que ele vai precisar levar. O Flávio Bolsonaro vai precisar ser questionado sobre todos os sentido físico ou metafórico? Não, apenas metafórico. Porque ele leva pro... Sem cadeirada. Sem cadeirada. Levantou um bom ponto, porque houve cadeiradas na última, né? Mas o Flávio, outro dia eu falei que, olha, o Flávio Bolsonaro precisa ser destruído. Eles, ele quer me destruir. Meu Deus, ele quer me matar. Eles levam isso pro campo literal. É bem perigoso. Eu fico também curioso, porque eles fizeram agora uma campanha nos últimos dias falando, olha, o Renan não tem diploma, ele é um analfabeto. Então eu me assusto porque ele tá com medo de debater com um cara plenamente incapaz, um analfabeto como eu. Eu sou um analfabeto, tenho mais propostas do que ele. Então, poxa, Flávio, vá lá. Eu já fiz, inclusive, eu repito, convido para fazer aqui na Matias TV esse debate. Flávio Bolsonaro, vamos debater. Só proposta. Você pode me ofender, eu não posso te ofender. Eu não vou falar de nenhum escândalo de corrupção seu. Você tem 10 minutos para apresentar suas propostas. Eu tenho 5 minutos para apresentar as minhas. Réplica e tréplica, você sempre com mais tempo. Eu te dou esse handicap. Pronto, não vou falar de rachadinha, não vou falar de nada. Você pode me ofender, fala o que você quiser, tá tranquilo, a gente avisa que é essa a fórmula e você participa, que eu quero saber o que ele defende, para além de copiar as minhas propostas de segurança e copiar as do Lula de populismo. Então ele copia, vou dar coisas pros outros, que é o do Lula, e para mim vai fazer eu prender o neutralizador. Não, quero saber a proposta do Flávio sobre SUS, quero saber por que o Flávio, que agora virou brabo contra o crime organizado, nunca passou projeto de lei contra o crime quando foi deputado estadual no Rio de Janeiro. Por que essa não era uma pauta importante para ele? Por que ele gostava de ajudar na área de segurança apenas assassino de aluguel de bicheiro, que era o Adriano da Nóbrega? Por que ele, quando foi senador, também não fez absolutamente nada nesses temas? Aí ele vai ter que explicar isso. Não adianta agora aparecer com uma proposta, aparecer com aquela Daniela que ele fica levando a tiracolo, mas não saber explicar nada. Explique. Tá aqui feito o convite, falo isso aqui, vai ser um prazer contar com a presença dele. Renan, aproveitando aí, quando o Partido Missão apresentou o plano de governo para o Tribunal Superior Eleitoral, eu vi as manchetes da imprensa e, obviamente, as manchetes contêm várias sínteses sobre propostas que são mais esmiuçadas no plano de governo. E uma dessas sínteses, além de desfavelização, que a gente pode falar depois, é fim do Bolsa Família. E durante muito tempo e durante muitas corridas eleitorais, a esquerda em torno do Lula sempre acusou os adversários de querer acabar com o Bolsa Família. Olha, se eles forem eleitos, eles vão acabar com o Bolsa Família. O Jair Bolsonaro chamava de Bolsa Farelo, criticava, dizia que era um instrumento usado para comprar o voto do idiota. Quando chegou no governo, acabou transformando ali o programa em Auxílio Brasil, mudando de nome, e no final aumentando o valor do benefício. Se não me engano, foi de R$400 para R$600 no último ano do governo, o ano eleitoral. E o que é essa proposta sua, do Renan Santos, do Partido Missão, para mudar o modelo do Bolsa Família? Ela pode ser sintetizada assim, que seria o fim do Bolsa Família? Aí houve um pouco de preguiça de alguns veículos de imprensa, que estão loucos para me pintar como autoritário, como alguém que não gosta do povo, essas coisas.
A gente vai alterar o Bolsa Família porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quando você vai para o Nordeste e 40% dos domicílios estão no Bolsa Família, é que já não é mais remédio, virou veneno. Quando a carreira de uma pessoa de uma cidade pequena no interior do Nordeste ou interior da região Norte passa necessariamente em ir no CRAS obter um Bolsa Família, significa que aquele modelo econômico fracassou. E em vez dos governadores estaduais, dos prefeitos e o governo federal focarem de maneira desesperada em aumentar a atividade econômica, como por exemplo não sabotando o agro, eles fazem o contrário. Eles sabotam o agro, eles sabotam a atividade econômica, vivem da distribuição de emenda, da compra de voto puro e simples e do oferecimento do Bolsa Família. Isto vai acabar. Um homem ou uma mulher em idade economicamente ativa, sem filhos, não pode ter o Bolsa Família. Até tá no nome, é Bolsa Família. Bolsa Família. Agora, uma mãe que tem 2, 3, 4 filhos numa cidade que não tem atividade econômica, ela precisa do Bolsa Família. Na verdade, eu prefiro até tirar de quem vai ter que trabalhar e colocar um pouco a mais para essa mãe do que o contrário, como está sendo feito. Só um detalhe, homem e mulheres solteiros, você Agora diz? o governo O casal já constituiria uma família? O governo agora está permitindo que solteiros obtenham. Foi recente. Solteiro sem filho, aí Exato. você pretende tirar. Não pode ter, assim, isso é uma loucura. E aí o que nós vamos fazer? Primeiro, em municípios em que não há atividade econômica, nós vamos trazer frentes de trabalho. Como o Roosevelt fez em 29. O Roosevelt, houve a crise e eles falaram, vamos fazer frente de trabalho de infraestrutura. A infraestrutura, nesses ambientes rurais em que há uma maior incidência de Bolsa Família, ela é inexistente. Eu fui para uma das cidades mais pobres do Brasil, Marajá do Sena. O pequeno agricultor que faz a agricultura familiar de milho dele, ele não consegue botar numa saveiro o milho dele e levar ela para a cidade, que seja para mandar para um repassador, porque simplesmente não tem a via de acesso. Vamos fazer um programa de micro-reformas de infraestrutura, contando com essas pessoas, pagando um valor um pouco maior do que o Bolsa Família e inserindo essas pessoas nessas obras. Para isso tem que fazer reforma fiscal, para ver espaço fiscal para o governo investir junto com os municípios, e à disposição do cidadão, ao chegar no CRAS, em vez de encontrar automaticamente o Bolsa Família, encontrar o formulário. Olha, vem participar dessa frente de trabalho, trabalha 4 vezes por semana, vai receber por hora um valor melhor, e aí a gente começa a reinserir essas pessoas. E onde há aumento de atividade econômica, aí o Bolsa Família tem que ser substituído. Até porque alguém paga essa conta. Tem um entregador agora, um motoboy, um cara do iFood, trabalhando em dobro para sustentar ele, o Estado brasileiro e outras pessoas que não estão trabalhando. Eu trabalho por essa pessoa também. Eu tenho que olhar pro cara que tá pagando esse imposto que não aguenta mais trabalhar. Paga um celular caríssimo pra poder trabalhar, a moto tá insuportável para ele pagar. Hoje ele tem que parcelar a pizza no iFood. As pessoas estão ficando pobres. Então, eu tenho que ter um lado no início. No lado, agora, é a galinha dos ovos de ouro, que é o trabalhador brasileiro. Eu vou salvar o trabalhador que tá pagando a conta, vou desafogar ele e vou criar meios pra pessoa que tá no Bolsa Família poder sair. Do jeito que tá, parece que a gente comemorou, aumentou o número de pessoas no Bolsa Família. Isso virou loucura. Só um pontinho aí a respeito disso, porque muitas vezes a gente vê críticas no campo da direita a ascendência que o PT tem sobre uma boa parte da população do Nordeste e uma boa parte que é beneficiária do Bolsa Família. O senhor tem viajado bastante pelo Brasil. O senhor chegou a falar disso lá no Nordeste? Quer dizer, existe adesão em determinados segmentos da população a uma ideia como essa? Ou o senhor entende que a população lá seria mais refratária a esse tipo de proposta? Felipe, eu sou muito honesto, lá e aqui. Vai ter uma parte da população que, olha, papai Lula, eu recebo um Bolsa Família e eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Existe uma parte da população e, honestamente, eu não tenho muito a tentar convencer essa pessoa. Essa pessoa só acredita num modo de vida que foi ofertado para ela no começo dos anos 2000, ali, quando surge o Bolsa Família, e não tem muito papo. Agora, as pessoas mais novas têm isso aqui na mão, o celular. E o celular mostra outros Brasis. Então essa pessoa vai lá, tá no Instagram, tá no TikTok, ela vê um vídeo de algo que tá acontecendo em Santa Catarina, algo que tá acontecendo em Goiás, algo que tá acontecendo no Mato Grosso. Descobre que o primo foi morar no Mato Grosso e arrumou um emprego e tá ganhando bem. Essas pessoas estão migrando. Então a primeira resposta que essas pessoas estão dando lá no Nordeste é migrar. Tanto que o Nordeste continua empurrando a população jovem para fora. O único estado que não tá com fluxo negativo populacional é a Paraíba, o resto tá todo expulsando a própria população. Então esse jovem já tá tomando uma decisão. Ele não quer ver do Bolsa Família, ele quer trabalhar em outro lugar. Agora, quem fica na cidade? Às vezes tem que cuidar de uma mãe, às vezes vive num núcleo familiar, perdido num rincão. A essa pessoa tem que ser dada a oportunidade de ela não ficar no Bolsa Família. A gente tem que começar a salvar, especialmente as gerações mais novas. E isso explica muito o porquê quando eu rodei o Nordeste, adquirido uma boa intenção de voto, sendo uma pessoa mais à direita, nesses locais, porque eu falei com mais jovens. O mais jovem no Nordeste, ele quer emprego, quer comprar coisas e não quer ser roubado. São as 3 coisas que ele quer. É muito simples. É diferente, às vezes, da mãe ou do pai mais velho, que essas pessoas já meio que aceitaram de maneira passiva o assistencialismo como o único recurso para sobreviver. Diogo da Luz. Olha,
tudo muito bom, faz tudo muito sentido, mas precisa chegar no segundo turno e depois vencer o segundo turno, senão não dá para fazer nada disso, né? E a gente vê que sua campanha entre os jovens e no meio digital vai indo muito bem. O outro que vem se destacando de alguma forma é o Caiado, do lado analógico. Ele fala com os mais velhos. Muitos amigos meus não conhecem e estão perguntando quem é o Renan? Quem é o Renan? Agora, será que haveria possibilidade, de repente, Renan e Caiado se juntarem para abater primeiro o Flávio Bolsonaro, que seria o primeiro adversário? Não adianta querer resolver o Lula antes do Flávio Bolsonaro e depois ir combater o Lula com firmeza? Adoraria, o Caiado tá convidadíssimo a vir compor meu time. A última vez que eu trabalhei junto com o Caiado foi no impeachment da Dilma Rousseff e trabalhamos em conjunto, a gente liderou as ruas, ele se juntou a nós e vencemos. Então, quando trabalhamos juntos, vencemos o PT. O Caiado tá convidadíssimo a fazer parte do nosso time. Agora, o exército do Caiado, o exército de redes, o exército eleitoral, não tá com a mesma energia do que o nosso. Mesmo com muito mais recursos, mesmo tendo sido governador de Goiás, veja, ele partiu de uma base muito maior do que a minha. Eu ultrapassei ele já na maior parte das pesquisas. Então, meio que assim, alguém tá em ascensão e outro nem tanto. Então acho legal, seria generoso da parte dele se juntar ao nosso time. Chico Graziano? Vou voltar ao assunto do Bolsa Família, porque a impressão que eu tenho, no mundo que eu mais conheço, que é o mundo caipira, que é o mundo do interior e ligado ao agro, é que o Bolsa Família ficou uma espécie assim de boca livre. Todo mundo está no Bolsa Família. Quer dizer, o programa que surgiu lá atrás, na época, com o Auxílio Educação, na época do Paulo Renato, do Ministério da Educação, que era para as famílias botar a criança na escola, quer dizer, tinha uma contrapartida para você proteger os pobres, né? E a dona Ruth Cardoso também tinha um programa lá da Comunidade Solidária, que era pegar os bolsões de pobreza do Brasil e para esses você garantir uma renda mínima, até daquela ideia mesmo do Suplicy e tal. Não, você garante para esse. Agora, para todo mundo não dá. Então, parece-me aquilo que você estava dizendo, e o agro poderia ser novamente o interiorzão do Brasil, não a porta de saída, mas você favorecer essas pessoas terem o seu ganho próprio, terem a sua renda. Quer dizer, em vez de vender esmola, você vender aquilo que o Diogo gosta de falar, vender prosperidade para as pessoas. Você sente que um discurso desse, em defesa da prosperidade, que é muito importante, por exemplo, nos Estados Unidos, que dizem, aliás, que lá vai bem por causa da formação religiosa, histórica, e a nossa aqui na relação, na história portuguesa, católica, que tipo, você fica rico, você é condenado pela sociedade, né? A geração de riqueza pelas pessoas. Você acha que isso é um discurso que pega para esse pessoal mais jovem? Por mais jovem, com certeza. Há uma ambição, e isto aqui gerou isso. Tem uma história, não quero me estender em história, mas é legal trazer. Boa parte do fim da legitimidade do regime da União Soviética se deu na Olimpíada de Moscou de 80, quando os soviéticos viram o mundo ir lá para Moscou para assistir às Olimpíadas, e aí viram as câmeras fotográficas, as roupas, toda a tecnologia que o outro mundo tinha, e falaram, meu Deus, eu vivo nas trevas aqui. E aquilo assustou a população e aquilo ajudou a terminar de correr o regime. O celular tá fazendo com que as pessoas que vivem nesses rincões com Bolsa Família falem, a vida não precisa ser assim. Tem gente vivendo muito melhor em outros lugares. E isso ajudou, olha o exemplo que deu, a motivar uma migração diferente. Antigamente a migração era São Paulo, Rio. Hoje a migração, assim, gente do Pará vai pro Paraná, gente do Maranhão vai pro Mato Grosso, gente da Bahia tá indo pra Goiás. Hoje a migração é difusa, porque as pessoas estão vendo muita coisa diferente acontecer em outros lugares. E as pessoas querem essa prosperidade. É nítido, as pessoas querem consumir, as pessoas veem modos de vida que elas falam, pô, isso aqui é o que eu queria consumir tal coisa, eu queria comer tal carne, eu queria vestir tal roupa. Isso está acontecendo. O problema é que quando você está num lugar que não tem atividade econômica, e eu tô falando desses rincões do Nordeste, na região Norte, é desesperador. E aí a pessoa tem 3 caminhos. Desistir, muitas desistem e ficam simplesmente no assistencialismo. 2, migrar. E 3, crime. E a gente tem que oferecer o caminho justamente da prosperidade lá. E tem muito caminho. Conversei com a Confederação da Agricultura e falou, olha, o setor que mais emprega no agro é o cinturão verde, hortifruti. O Nordeste tem pouquíssimo hortifruti. Vamos levar muito cinturão verde para lá. Vamos fazer um programa junto? Bora, vamos fazer um programa. Vamos levar o agro organizado, mecanizado para outro setor? Vamos começar a gerar e vamos invadir essas cidades pequenas com atividade produtiva. Isso, mais frente de trabalho, resolve muita coisa. Só que isso não para ali. A política de desfavelização que a gente precisa fazer nas grandes cidades vai fazer com cidades como São Paulo e Rio. E lembrando, São Paulo é a cidade que mais tem Bolsa Família.
Não proporcionalmente, mas em número absoluto, que é a maior cidade do Brasil. São Paulo tem que ter uma política nas periferias para logisticamente levar emprego para essas regiões, criar zonas econômicas especiais, está no nosso plano de governo, dentro de regiões mais periféricas, porque a pessoa se desloca menos e leva esse emprego para lá e tira essa pessoa também, vamos dizer, desse misto de assistencialismo com o emprego, o bico que a pessoa precisa fazer, né? Que hoje é isso. Hoje o agro, uma das coisas que mais reclamam em todo o Brasil não consigo ninguém para trabalhar CLT, e todo mundo sabe que o Ministério Público do Trabalho tá louco para ferrar o agricultor, porque a pessoa que tá no Bolsa Família chega e fala, não quero registrado, vamos fazer um por fora. E aí é uma baita insegurança jurídica para o agricultor, que pode tomar uma fiscalização e se ferrar, e enquanto outra pessoa fala, né, eu tô no Bolsa Família, não quero perder. Eu trabalho, faço um bico aqui e ali, me dá uma graninha por fora e eu recebo um Bolsa Família. Este modelo é inviável.